minutinho, deixa eu acertar a minha aqui, tá? Dá uma olhada aqui. Então, nós vamos retomar o julgamento. Então, nós retomamos aqui a sessão da primeira turma ordinária, terceira Câmara, terceira sessão, no período da manhã, do dia 22 de setembro de 2020. Temos presentes aqui os conselheiros Ari Vendramini, Marcelo da Costa Oliveira, Marco Antônio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Júnior, Marcos Roberto da Silva, Semiramis de Oliveira Duro, Dr. Breno do Carmo Moreira Vieira e eu, Lisiane Angelotti Meira, como presidente substituta. Nós vamos retomar o julgamento depois do intervalo, retomando a partir do item 310 da pauta. Nós temos a patrona, aqui no meu arquivo, que vai acompanhar os itens 310 a 314, na verdade, é o patrono, o doutor Marco Favini. Eu peço, por favor, ao apoio, Tainá, que chame o patrono. Ok, presidente, farei a convocação. Obrigada. Item 310, a 314 da pauta, doutor Marco, o processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. O patrono já foi convocado, presidente. Tainá, eu não entendi o que você falou? O patrono já foi convocado. Obrigada. Bom dia. Bom dia, doutor Marco. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Inicialmente, nós temos uma questão, que o senhor tem uma lista de processos aqui com o doutor Salvador, né? Uma parte está prevista na pauta de hoje, e o restante, os itens 310 a 314, e o restante... Quinta-feira, dia 24. Quinta-feira, 559 a 561. Nós não podemos adiantar. Então, ou nós julgamos só esses, ou juntamos todos para julgar juntos na quinta-feira. E aí eu gostaria de consultá-lo. Se tem alguma preferência. Olha, senhora presidente, na verdade, para mim é indiferente. Se vocês quiserem dividir, fazer hoje uma parte na quinta-feira, para mim ok. Se vocês acharem melhor concentrar tudo na quinta-feira para otimizar o julgamento de vocês em outros casos hoje, eu não me oponho também. Deixo a critério de vocês, da presidência, do próprio relator. Muito obrigada, doutor Marco. Doutor Salvador? Não, eu não vejo problema de julgar separado. É que muitas matérias são parecidas, né? São comuns. Repetidas. Uhum. Seria adiantar uma parte do julgamento de quinta, mas eu não sei se isso é um problema. Uhum. É um problema? Ser mínimos que a... Não é problema, é só questão do nosso gerenciamento de tempo, talvez seja melhor deixar para quinta-feira, mas não tem problema nenhum, se houver alguma preferência. Então, eu acho que, por enquanto, a gente não está levando muita carga para o resto da semana, porque a gente só está no segundo dia, então a gente não sabe o que vai sobrar da pauta. Ontem já sobrou um monte de processo, então... Não, ontem sobrou um, Semi. 2, né? Tá, mas já foram deslocados algum para julgamento na sexta-feira. Verdade. Se a gente concentrar muito nos últimos dias, pode ser que a gente não vença a pauta. Eu acho melhor julgar agora também esses daqui. Então tá bom, então vamos adiante. Eles são diversos? Obrigada, doutor Marco. Eles são diversos? Eles são diversos. Tem alguns pontos em comum. Vamos abrindo um por um? Começando com os 310? Vai ser o mesmo... Pelo que eu me lembro, era o mesmo julgamento. Certo. Começamos pelo 310? Sim, que é o final 2007-03, né? Isso. 00. Então, deixa eu só anunciar aqui, nós vamos julgar, então, o item 310 da recorrente Tal Tractor Landrone Limitada. E o relator, doutor Salvador. Isso. Já está na pasta. Bom dia, doutor. Bom dia.
Eu vou. O senhor vai fazer sustentação oral, né? Não vai só acompanhar, não, né? Não, vou fazer sustentação oral, doutor. Tá. Então, vou fazer um breve relatório e não vou entrar nos argumentos de defesa, deixar isso para o contribuinte, que é uma discussão de crédito de PIS e COFINS. Esse aqui é um caso de PIS, referente ao terceiro trimestre de 2006, que foi homologado parcialmente a compensação, né? É uma declaração de compensação aqui, um PERDECOMP, tá? Tem aqui argumentos sobre o conceito de insumos, o contribuinte trouxe argumentos, na época era no conceito de imposto de renda, depois isso, enfim, a gente já sabe como foi o desenrolar disso. Então, no despacho decisório, a fiscalização fez o tratamento manual da compensação, realizou algumas intimações, analisou alguma documentação e ele realizou algumas glosas de crédito com base naquele conceito de insumo aliado ao conceito de IPI nos termos da IN 247 de 2002, tá? Então, qual era o entendimento naquela época? Era de que só era insumo. Diga aí, Marcelo. Desculpa, o senhor podia repetir qual é o processo que eu só... A minha pasta só abriu agora. Qual é o 018/2007-03. 03, final. Está dentro da pasta Itaú Tractor. Achou? Eu achei, não abriu para mim, mas... Não, a gente espera. Agora abriu. Então ele realizou a glosa de crédito... Desculpe, doutor. Ele realizou a glosa de crédito com base naquele conceito de que insumo tinha que ou se transformar num produto ou se desgastar com contato imediato e direto, desde que não estivesse no ativo imobilizado, aquela história toda. Então ele glosou aqui, julho de 2006, agosto e setembro de 2006, realizou algumas glosas, tá? De gastos com despesas com gás de empilhadeira, um serviço de consultoria de produção, contratação de mão de obra temporária, aqui faltou um D, contratação de mão de obra temporária e serviços de manutenção de máquinas e equipamentos. Neste processo aqui, salvo engano, doutor, houve a desistência do recurso, já desde a manifestação de conformidade, de discutir... Não, acho que não teve, esse aqui não teve desistência de nada, né? Teve sim, doutor. Na verdade, a gente estaria falando de 4 itens, né, de glosa. Isso. Seria consultoria, manutenção, gás... na verdade, 5, desculpa. Consultoria, manutenção, mão de obra, gás de empilhadeira e um último ponto que ele chama de divergência do CTF. Isso mesmo. E desde a manifestação de inconformidade, por ausência de provas, por reconhecer que realmente existia algum equívoco na declaração e na escrituração, a empresa optou por não discutir a questão da divergência, que é esse último ponto. Isso mesmo, obrigado. Então, tivemos essas 4 glosas e tivemos também uma outra glosa, enfim, uma outra constituição de glosa ali da escrituração fiscal do contribuinte, porque a fiscalização analisou a escrita contábil e analisou a escrita do DACOM, a escrita fiscal, e verificou que na contabilidade tinha um crédito inferior do que o crédito que estava no DACOM. Então, ele glosou esses créditos excessivos no DACOM para ficar ajustado com a contabilidade. Este ponto, o contribuinte não recorreu nem na impugnação, né, na manifestação, e já não faz parte da controvérsia. Então, o que nós estamos discutindo aqui é o tratamento como insumos do gás de empilhadeira, serviços de consultoria de produção, contratação de mão de obra temporária para alocação desse empregado no setor produtivo e serviços de manutenção de máquinas e equipamentos. Esse é o meu breve relatório e passo a palavra para o doutor para ele fazer a exposição dele na defesa do caso. Obrigada, doutor Salvador. Doutor, por favor. Obrigado, senhora presidente. Obrigado ao relator, doutor Salvador.
como o relatório já colocado, eu acho que até por questão de otimização de tempo aqui e economia do tempo de vossas senhorias, eu não vou ficar debatendo e nem fazendo uma sustentação oral muito prolongada, buscando o conceito de insumo, indo para a questão do que foi decidido pelo STJ no recurso repetitivo, que trouxe a questão da essencialidade das despesas para fins de conceito de insumo, como o próprio Dr. Salvador colocou, os recursos aqui julgados foram interpostos em 2013 e 2014, quando na época o conceito de insumo era super volátil. Ora se falava na questão do conceito de insumo para fins de IPI, ora se equiparava o conceito de insumo do PIS/COFINS a despesas e custos do imposto de renda. Então, como colocado pelo ilustre relator, eu não vou ficar me alongando na questão do conceito de insumo. Todo mundo sabe que a partir do julgamento do STJ deve ser analisado caso a caso, não se obriga mais a questão do desgaste, do contato físico, do contato direto do insumo com a produção para fins de caracterização do conceito. Como colocado pelo relator, as diversas glosas ocorridas no processo decorrem basicamente de peças e partes compradas pela Italtractor, hoje chamada ITM Latinoamérica, para fins de manutenção do seu parque industrial. Então, não especificamente nesse recurso, mas no recurso do processo 2005-05, que é o próximo da pauta, Ele travou para vocês? Doutor? Ele caiu. Vou guardar, ver se ele volta. Eu acho que é melhor retirar, né? Deixa eu ver se eu estou no low definition aqui, né? Porque às vezes também. Não, tô... Todo mundo está no low definition? Tainá, o patrono teve problemas aqui de conexão, vai ter que entrar novamente. Ok, presidente. Obrigada. Já está entrando. Alô, é? Doutor? Oi, vocês me ouvem agora? Agora sim. O senhor estava começando a falar da questão do serviço de manutenção. Sumiu tudo aqui, peço desculpa a vocês. Vamos lá, então. Não sei até que parte exatamente vocês me ouviram. Eu estava começando a falar do comentando... serviço de manutenção, de compra de partes e peças. Ok. Especificamente, não nesse recurso, mas no próximo da pauta, no processo 2005-05, foi feito um trabalho super detalhado e extensivo no corpo do recurso voluntário, demonstrando e trazendo imagens de cada uma das peças compradas à época pela ITM, Italtractor à época, hoje denominada ITM Latinoamérica, mostrando a funcionalidade de cada uma dessas peças, ou seja, rolete, para que servia? Para manutenção da esteira, parafusos e porcas, esses eram insumo propriamente ditos, utilizados na fabricação dos produtos da Italtractor, da hora recorrente, que apenas para conhecimento, a Italtractor produz partes e peças de tratores, escavadeiras e especialmente as esteiras, as lagartas, ou seja, produtos super complexos de ferro, de aço, que depende de inúmeros parafusos, porcas, etc. E isso foi extremamente demonstrado nos recursos voluntários, abrindo nota fiscal a nota fiscal, indicando o que tinha sido adquirido à época e o porquê do entendimento do conceito de insumo. Então, assim, não vou me prolongar nesse ponto. Com relação
As empilhadeiras também, as empilhadeiras foram objeto de glosa tanto na questão da aquisição do gás, e aí eu recorro diretamente ao disposto no inciso 2 do artigo 3º da 10833 e da 10637, onde é indicado que é passível de creditamento combustível e gás de empilhadeira é sim um combustível de um veículo utilizado dentro do parque industrial. Também foi objeto de glosa consertos de empilhadeiras, e todas as partes e peças foram demonstradas que eram destinadas às empilhadeiras. É engraçado em algumas partes da ação fiscal que se verifica que o próprio fiscal aceita a despesa com o serviço da manutenção, mas glosava as partes e peças, as aquisições de materiais. Então, no nosso entendimento, isso não fazia muito sentido, e com base agora no conceito definido para insumo, para fins de creditamento de PIS/COFINS, esse também é um ponto que entendemos que está bastante claro o direito do contribuinte. E, por fim, com relação aos gastos com mão de obra, eu gostaria de explicar o que é esse gasto. São contratações feitas pela recorrente com uma outra pessoa jurídica que fornece essa mão de obra, ou seja, então a gente tem o primeiro requisito, que é um pagamento para a pessoa jurídica domiciliada no país por conta de um serviço prestado diretamente para a produção, porque essas mãos de obra, esses empregados que eram contratados temporariamente, eram alocados em sua grande maioria para o parque industrial, e isso também foi comprovado por conta dos contratos de contratos de trabalho por tempo determinado. E eu gostaria de ressaltar que esse ponto já foi julgado num caso da própria Italtractor, da própria ação fiscal aqui desses recursos voluntários, pela Câmara Superior em outubro de 2019, no processo 13.837.000.344.2004.60. E a Câmara Superior, com base no conceito de insumo definido pelo STJ, reverteu a glosa de créditos e entendeu que sim, que a Italtractor fazia jus ao crédito também dessas despesas com contratação de mão de obra. Então, eu só gostaria de destacar que esse assunto já foi tratado tanto em uma Câmara singular do CARF, com decisão favorável à empresa, e também em sede de recurso especial da Procuradoria, pela Câmara Superior, ratificando esse entendimento do direito ao creditamento. Eu não acho que os pontos que eu gostaria de levantar já foram colocados. Eu devolvo a palavra à senhora presidente e ao senhor relator. Muito obrigada. Só para perguntar, a Semiramis está aí? Essa é a minha dúvida também. Doutora Semiramis? Não está me vendo? Não. Não? Não. Você ouviu tudo, né? Ouvi tudo. Eu achei que vocês estavam me vendo porque eu estou vendo vocês todos. Não. E a Eu câmera acho que tá eu vou te ligada. expulsar aqui para você entrar de novo. Tá bom, porque a câmera tá ligada aqui. Tá, dá para ver que tá. Então tá, tchau. Vamos só aguardar a volta da conselheira. Vai tomar. Ok. Funcionou? Que bom. Bom, vamos retomar. Todos acompanharam a exposição do Dr. Marco, muito obrigada. E a palavra volta agora ao relator. Não sei que tem alguma dúvida. Alguém tem alguma dúvida? Não. Posso começar? Tá. Então, só para fixar aqui os pontos controvertidos, foram realizadas glosas para o terceiro trimestre de 2006 de PIS,
veja que as glosas não são muito relevantes. Se a gente for aí no voto, de um total de uns 280 mil reais, foi glosado 10 mil reais de crédito. Estão nas rubricas de gás de empilhadeira, contratação de mão de obra temporária, consultoria de produção e serviços de manutenção de máquinas e equipamentos. Tá? Então, a matéria controvertida é essa. Eu faço aqui uma breve exposição, que eu acho que não precisamos nos ler e discutir isso, que é a exposição de qual é o conceito de insumo que será adotado neste voto e o que nós temos adotado aqui no CARF, até por conta do recurso repetitivo do STJ. Então, nós podemos aqui iniciar a partir aqui da página 7, em que eu concluo, né? Então, o caso se trata de um pedido de ressarcimento. Então, ó, com isso, em razão das glosas terem sido efetivadas por questões de direito, o presente julgamento, que é o conceito de insumo, né, também será pautado por questões jurídicas sobre esse conceito de insumos fixado pelo STJ. Saliente-se que o caso se trata de ressarcimento e declaração de compensação, onde cabe ao recorrente o ônus de demonstrar a correção da apuração dos créditos requeridos, bem como a aplicação dos insumos ativos e equipamentos no processo produtivo. Então, a ordem será analisada com base, a ordem das glosas eu vou fazer de acordo com a ordem imposta no próprio termo de verificação fiscal, tá? Então, iniciando pelo gás de empilhadeira, a fiscalização realizou a glosa de gastos com gás. Eu vou ler um pouquinho porque eu não estou me lembrando muito dos argumentos, tá? A fiscalização realizou a glosa de gastos com gás para abastecer as empilhadeiras, por entender que não se enquadravam no conceito de insumos na medida em que a lei só tratava como insumo aquele critério do contato físico, tá? A empilhadeira é máquina utilizada em seu processo produtivo para deslocamento de matéria-prima ou outros insumos, ou até mesmo produto acabado, para ambientes internos da própria indústria. Com isso, apesar de não compor o produto final, os custos com combustíveis para empilhadeiras integram o custo de produção, adequando-se ao critério da essencialidade no processo produtivo. Cito aqui o parecer 5 de 2018, que também já trata desse ponto. Então, eu reverto essas glosas do custo com gás de empilhadeiras, tá? A consultoria de produção, a fiscalização, ela glosou essas despesas relacionadas com fiscais com serviços de consultoria diversas, tais como consultoria em engenharia, inspeção de qualidade, tinha lá um planejamento de logística também, vários serviços de consultoria e administração administrativa e gerencial do setor produtivo, tá? Eu entendo que a recorrente deveria ter demonstrado a relevância de tais serviços para o processo produtivo, analisando as rubricas consultoria em logística e planejamento industrial, assistência técnica, inspeção de qualidade, consultoria técnica não especificada, ou de consultoria de engenharia não especificada, não me trouxe nenhuma iluminação para saber qual é a pertinência disso em relação ao processo produtivo e qual a sua essencialidade. Então, diante dessa falta de apresentação desses documentos, eu entendi por manter essas glosas com esse serviço de consultoria de produção. Contratação de mão de obra temporária, a fiscalização também glosou por uma questão de conceito de insumos, né? Ela entendeu que esta mão de obra temporária, estaria desvinculada ao processo produtivo, que não poderia, então, ser julgada como insumos. Aí ela lista aqui quais são os trabalhadores que foram contratados, né? Então, eu coloquei grifado aqui, tá? Trabalhadores de operadores de máquina, mecânico de manutenção, comprador técnico, forjador, operador de empilhadeira, assistente de RH, auxiliar de almoxarifado, enfim, tem vários empregados aqui contratados, engenheiros de venda, comprador técnico, tá? Então, eu trago aqui também a questão desta caracterização da contratação de cessão de mão de obra de uma pessoa jurídica localizada no país como possível de enquadramento no conceito de insumos. Isso está, inclusive, no parecer 5 de 2018, eu coloquei aqui o item 9.1, eu até transcrevi, mas desde que essa mão de obra esteja vinculada, seja alocada no setor produtivo. Se ela estiver alocada no setor administrativo, como assistente de RH, por exemplo, ou comprador técnico, ou auxiliar de vendas, eu entendo que não se daria direito ao crédito essa contratação de mão de obra temporária. Então, aqui na página 11, devem ser tratados como insumos os casos de contratação de pessoa jurídica fornecedora de mão de obra, desde que os serviços prestados pela pessoa jurídica contratada estejam relacionados com as atividades de produção ou na prestação de serviços desempenhados pela pessoa jurídica contratante. Da leitura do TVF, a própria fiscalização afirma que grande parte das contratações estava relacionada com mão de obra
para a operação de máquina, inclusive operação de empilhadeiras, forja, manutenção de máquinas, todos vinculados ao processo produtivo. Assim, deve ser reconhecido como insumo apenas os gastos relacionados com a contratação de pessoa jurídica pelo fornecimento de mão de obra utilizados no processo produtivo da recorrente. Então, eu mantenho as glosas do comprador técnico, assistente de RH, especialista de manutenção, porque eu não sei que manutenção é essa, pode ser manutenção elétrica ou manutenção de computador do setor administrativo, por exemplo. Não houve uma demonstração de que manutenção seria essa. Técnico em eletrônica, auxiliar de almoxarifado, comprador, técnico de segurança do trabalho e engenheiro de vendas. Mas eu reverto as glosas para os demais casos. Eu analisei os contratos também, o contribuinte juntou os contratos. Operador de máquina, mecânico de manutenção, forjador e operador de empilhadeira. Posso prosseguir? Sim. Então, eu estou revertendo essas glosas de contratação de mão de obra contratada de pessoa jurídica quando estiver alocado ao setor produtivo, e coloquei aqui quais são os que, pelo que constava dos autos, que estavam alinhados a este critério. Em relação aos serviços utilizados como insumo, manutenção e reparos, aqui eu tenho uma observação importante a fazer. A glosa ela não foi especificamente por entender que o serviço ou reparo não era insumo. Foi por entender que as partes como que é o nome? Elas foram já escrituradas. Então, onde que está aqui? Não, esse aqui eu estou confundindo o processo, é outro processo. Desculpa, tá? Então, aqui, de acordo com o termo de verificação fiscal, a recorrente apresentou planilhas que listam notas fiscais e serviços de manutenção, com a apresentação de cópias de notas de serviços, inclusive de peças de consumo, utilizadas na manutenção de equipamentos. A fiscalização analisou as notas fiscais apresentadas, apresentando uma planilha com a indicação dos serviços que estariam fora do conceito de insumos e, por isso, não gerariam direito ao crédito de PIS e COFINS. A planilha está em folhas tais e contém uma breve descrição dos serviços prestados. Então, lá tem serviços de transporte, serviços não especificados, prestação de serviços da empresa Romac, que é de manutenção de empilhadeiras, recarga de extintores, manutenção de automóveis, manutenção de bateria, supervisão de serviços de informática, enfim, tem uma listagem de serviços que estão ali glosados pela fiscalização. Então, eu passando a análise dessa planilha e de tudo que constava dos autos, eu reverti a glosa apenas dos serviços contratados para manutenção de empilhadeira, porque entendi que a empilhadeira estava alocada ou utilizada no setor produtivo e concluí que havia uma pertinência com o processo produtivo a esse serviço. A fiscalização, ademais, realizou glosa sobre o argumento de que empilhadeiras são máquinas que não fazem parte da produção de produtos, mas de transporte interno de insumos. Então, eu afasto esta argumentação e eu reverto a glosa dos serviços de manutenção de empilhadeiras. Quanto aos demais dispêndios, as glosas devem ser mantidas, seja por falta de demonstração da relação dessas despesas com o processo produtivo, seja porque, desde logo, se nota a falta de vinculação com a produção, mostrando-se não essenciais e não se caracterizando como insumos, tais como serviços de transporte, que eu não sei quais são esses transportes, pode ser transporte de funcionário, recarga de extintores, ponto de funcionário, né, manutenção de automóveis, bateria, informática, pintura de piso, circuito fechado de TV, enfim. Quanto às despesas de guindastes utilizadas para a utilização de mudança de layout, a recorrente não apresentou argumentos sobre esse ponto, deixando de especificar a essencialidade e mantendo-se as glosas. Quanto às glosas sobre despesas de calibração de ferramentas manuais, a recorrente apresentou argumentos pela reversão da glosa de despesas, elencando notas fiscais a que se refere, tais como despesas de manutenção de micrômetro, torquímetro, refratômetro, espectrômetro, balança, enfim, instrumentos de medição, sem especificar do que se trata e sem esclarecer a essencialidade desses equipamentos e de sua manutenção ao seu processo produtivo, sua relação ao processo produtivo. Essa demonstração deveria ser feita pela recorrente por se tratar de um processo de perda-de-compra, mesmo em sua concepção de que insumos deve ser conceito emprestado do IRPJ, que foi o argumento do recurso voluntário, como os custos e despesas operacionais. Pois como seria possível defender que uma despesa é necessária à manutenção de uma empresa sem realizar essa demonstração?
Então, sobre tais despesas, portanto, diante da falta de demonstração de sua essencialidade, mantenham as glosas, revertendo-se apenas em relação aos serviços de manutenção da empilhadeira. Isto posto, voto por conhecer do recurso voluntário para dar parcial provimento, revertendo-se as glosas com combustível, que é o gás de empilhadeira, né, e manutenção de empilhadeiras, bem como os gastos na contratação de pessoa jurídica prestadora de serviços de locação de mão de obra alocada no processo produtivo. É o meu voto, presidente. Obrigada, doutor Salvador. Eu acho que o Breno está com problemas. Mas ele estava quase até o final. Vamos aguardá-lo. Doutor Breno? Doutor Breno? Vocês estão me vendo? Não, agora estamos só ouvindo. Eu escutei o voto inteiro, eu já acabei de migrar aqui pro celular, então acho que vai dar melhor sinal. Eu vou sair e entrar de novo rapidamente, presidente. Tá bem. Agora estamos vendo. Estamos ouvindo? Perfeito. Acompanha o voto até o final? Até o final, presidente. Obrigada. Então, concluímos aqui com o voto do relator, que foi no sentido de dar parcial provimento, revertendo as glosas sobre os gastos com combustível, manutenção de empilhadeiras, os gastos na contratação de pessoa jurídica prestadora de serviço de locação de mão de obra alocada no processo produtivo. Temos algum comentário, alguma dúvida? Eu só alterei aqui, eu acho que fica mais claro, ao invés de colocar gastos com combustível, colocar gasto com gás de empilhadeira, porque é isso que é a rubrica da glosa, para não gerar confusão. Então, revertendo-se as glosas, para ficar no dispositivo, né? Sobre os gastos com gás de empilhadeira e manutenção de empilhadeiras, e os restos seguem como está. Ok, então só esclarecendo, gastos com gás de empilhadeira, né? Provimento parcial. Tudo mais continua na mesma redação. Alguma dúvida, algum comentário? Essa matéria já está bem pacificada. Podemos passar, então, à votação? Doutor Ari, por favor. Muito bom voto, Salvador, bem esclarecedor. Eu acompanho o relator. Obrigada, doutor Ari. Doutor Marcelo? Muito bom, doutor Salvador. Acompanho. Obrigada. Doutor Marco Antônio? Qual o relator? Obrigada. Doutor Salvador? Eu acompanho. Desculpe. Doutor Marco Antônio? Que bagunça aqui a minha ordem cada vez. Acompanho novamente. Doutor Marco Antônio. Doutor Marcos Roberto? Está sem som, doutor Marcos Roberto. Perdão, eu apertei aqui o botão F8. Eu acompanho o relator. Obrigada. Doutora Semiramis? Acompanho o relator. Doutor Breno? Eu acompanho o relator, presidente. Voto elevado poder de síntese. Muito bom. Parabéns, Salvador. Muito bom voto. Eu também acompanho. Então, a decisão é por conhecer o recurso voluntário e dar provimento parcial, revertendo as glosas sobre o gasto com gás e manutenção de empilhadeiras,
bem como os gastos na contratação de pessoa jurídica, prestadora de serviço de locação de mão de obra alocada no processo produtivo. Decisão por unanimidade de votos. Isso é para o item 310. 310. O 311... Oi, desculpa. Passamos, então, ao item 311, com a mesma recorrente. Por favor, doutor Salvador. O final 2005-05, né? Esse processo, ele tem as mesmas glosas, praticamente, que é consultoria de produção, mão de obra temporária contratada e serviços de manutenção. A diferença aqui é que ele não tem gás de empilhadeira, tá? E a diferença também é que houve uma glosa em relação ao estoque de abertura, que na própria manifestação de conformidade o contribuinte assumiu que estava equivocado e não impugnou essa matéria. Então, quais são os pontos controvertidos aqui para nossa análise? Aqui eu coloquei já na página 4 do voto, abaixo da tabelinha aqui, né? A matéria controvertida nesses atos restringe-se às glosas pela contratação de mão de obra temporária e despesas com manutenção, na medida em que a recorrente não apresentou recurso sobre as glosas relacionadas com a contratação de consultoria de produção e do estoque de abertura. O patrono, a sustentação oral, quer fazer algum comentário ou eu posso seguir com o voto? A gente vai discutir as mesmas rubricas que já discutimos no outro processo, que é a contratação de mão de obra temporária e despesa com serviços de manutenção. Eu só confirmando, senhor relator, para ver, não me lembrava dessa parte de consultoria não ter sido objeto de impugnação. Mas, de toda forma, enquanto eu olho aqui, o senhor está correto, as glosas se repetem aqui, com uma diferença, né? A gente não tem a questão da divergência de escrituração com o DACOM, mas, em contrapartida, temos uma glosa de estoque de abertura que não foi objeto de recurso, nem de impugnação, manifestação de inconformidade, nem de recurso. Um comentário, o senhor está correto, a questão de consultoria de produção aqui não foi objeto de impugnação. Só um adendo, e talvez seja importante diante de vosso posicionamento no caso anterior, aqui, diferentemente, como eu já até tinha mencionado na sustentação oral, a partir da folha 338 dos autos digitais, a empresa passa a tratar especificamente de cada uma das partes e peças que foram objeto de glosa por parte da fiscalização, demonstrando, até por fotos, o que seriam aquelas peças e indicando a funcionalidade de cada uma delas para a questão de manutenção corretiva ou preventiva do parque industrial, ou até mesmo para a questão de insumo propriamente dito, uma vez que porcas, parafusos eram objetos de insumo para a fabricação do produto final. Então, a única ressalva que eu faço em relação ao caso anterior é que nesse recurso o contribuinte, a recorrente, teve oportunidade e capacidade de demonstrar exatamente a que se refere cada um dos pontos que foram objetos de glosa, abrindo inclusive por nota fiscal de fornecedor cada um dos pontos. Mas não tenho nenhum acréscimo, não. Tá. Obrigada, doutor Marco. Então, em relação às glosas, então, assim, eu mantenho aqui o mesmo posicionamento em relação à glosa da seção, a contratação de mão de obra temporária, né? Neste caso aqui, eu acho que eu reverti todas as glosas, porque neste ano, nesse pedido, não tinha alocação de mão de obra para o setor administrativo. Neste caso aqui, eu analisei os contratos e todos eram operadores de máquina. Então, aqui a reversão dessa glosa é total, né? A seção de mão de obra, aqui na página 9, devem ser tratados como insumos casos de contratação de pessoa jurídica fornecedora de mão de obra, desde que os serviços prestados pela pessoa jurídica contratada estejam relacionados com a produção. Analisando-se os contratos, é possível identificar que os trabalhadores temporários desempenharam a função de operador de máquina e empilhadeira, havendo também a contratação de mecânico para manutenção, as folhas 114 a 145. Então, eu reverti as glosas aqui nesse ponto. Tá? Em relação aos serviços como insumos, manutenção e reparos, aqui eu tenho uma observação a fazer.
É aqui que eu estava me confundindo na leitura do voto anterior. Porque aqui teve uma argumentação da fiscalização de que as partes e peças adquiridas para a manutenção de equipamentos foram já escrituradas como materiais de uso e consumo, que já tinham então sido adotadas, já tinham sido incluídas como insumos na rubrica da primeira linha lá do DACOM, e ele não tinha feito essa glosa. Ele fez a glosa aqui dos serviços. Ele não fez a glosa do material comprado para o reparo. Então, de acordo com o termo de verificação fiscal, a recorrente apresentou planilhas que listam notas fiscais e de serviços de manutenção, com a apresentação de cópias das notas de serviços, inclusive de peças de consumo utilizadas na manutenção dos equipamentos. A fiscalização analisou as notas fiscais apresentadas e apenas tratou das notas fiscais relacionadas com os serviços. Então, ele fez uma tabela grande. Tem vários serviços que ele ia colocando sim, não, sim, não. O que era sim, ele aceitou como serviço utilizado como insumo. O que era não, grande parte era já, porque não era bem um serviço, era a compra de partes e peças. Então ele glosou, não porque não é serviço, mas porque já estava escriturado como material de uso e consumo. Então, melhor explicando, a fiscalização detectou que parte das notas era de produtos, ou de produtos junto com serviços. Para essas notas, a fiscalização detectou que parte dos produtos constantes dessas notas já estavam escriturados no livro de entradas da empresa, seja como material de consumo, seja como retorno de conserto. Com isso, a fiscalização concluiu que estes pontos eram partes de peças de reposição utilizadas em serviços de manutenção, como já estavam no livro de entrada, já foram considerados como insumo, com a apuração de créditos da contribuição. Assim, a glosa desses produtos teve como motivação dois argumentos. Ou já foram considerados na apuração dos créditos como partes e peças, vez que escriturados no livro de entrada, ou o produto não era considerado insumo por ser consumo indireto na produção. Tá? Então, quanto aos serviços em si, apenas reconheceu o direito ao crédito quando aplicados ou consumidos na fabricação de produtos. A glosa foi realizada em relação aos serviços, que a fiscalização entendeu não terem sido aplicados na produção. Elaborou, então, uma planilha com indicação dos serviços com direito a crédito e os que estariam fora desse conceito de insumos. Na mesma planilha, assinalou os produtos utilizados na manutenção que não dariam direito a crédito, seja porque não são insumos, seja porque já apurados como tais. Lembrando que essa análise fiscal, essa rubrica aqui, se restringe à análise dos créditos apurados sobre serviços, excluindo os créditos dos produtos, pois já apurados em outra rubrica, em outra análise. Então, eu cito aqui o trecho do TVF, ó. Até grifei aqui, né? Parte das notas eram de produtos, parte de serviços com produtos, que já estavam no livro de entradas, tal, tudo que eu acabei de narrar para vocês, tá? Desconsideramos as peças listadas na planilha do contribuinte porque já foram registradas no livro de entradas e, portanto, consideradas na apuração dos créditos ou porque também já não foram considerados como insumos. Tudo bem? Então, depois desta transcrição do TVF, eu coloco o seguinte. Note que dentre os serviços glosados estão os serviços de manutenção de empilhadeiras prestados pela empresa Romac. A glosa realizada, como afirmado pela DRJ na decisão de piso, teve como fundamento o argumento de que empilhadeiras são máquinas que não fazem parte da produção dos produtos, relacionando-se com a produção de forma indireta para o transporte interno de insumos e produtos acabados. Diante da sua pertinência com o processo produtivo, aqui digo eu, né, deve-se reverter essas glosas. Então, assim, eu estou revertendo as glosas com serviços de manutenção de empilhadeiras, tá? Quanto aos demais serviços, como recarga de extintor, manutenção de bateria e demais serviços não especificados no TVF, tratados como não especificados no TVF, não há que se reverter as glosas diante da falta de demonstração de sua relação com a produção dos produtos. Quanto às partes e peças para a reposição nas máquinas e equipamentos já registrados no livro de entrada, a fiscalização realizou a glosa, mas não por entender que não se trata de insumos, mas sim porque a recorrente já havia aproveitado como produtos utilizados como insumos. A recorrente realiza uma demonstração, nota por nota, fornecedor por fornecedor das peças, como bem argumentado pelo patrono aqui na sustentação, demonstrando a utilização desses produtos nas máquinas e equipamentos utilizadas no processo produtivo, o que, a meu ver, demonstra a possibilidade de crédito por se tratar de insumo. A título de exemplo, comenta quais produtos foram comprados e quais máquinas foram utilizadas e onde se insere no processo produtivo,
em relação às notas fiscais emitidas pela Boceto, Okuma, Mestra, JSL Comercial, enfim. Entretanto, não combateu os argumentos da concussão fiscal no TVF, de que tais produtos já foram escriturados como insumo e já foram aproveitados, não havendo que se falar, então, em reversão de glosas neste caso. Aí eu coloco que a mesma conclusão da decisão de piso, ela traz essa mesma argumentação, que eu adoto como fundamentação para mim aqui neste caso. Então, eu não reverto essas glosas, eu mantenho essas glosas, apenas reverto as glosas dos serviços contratados para manutenção de máquinas e empilhadeiras. Então, como conclusão, eu voto por conhecer do recurso voluntário para dar parcial provimento, revertendo-se as glosas sobre os serviços de manutenção de empilhadeiras, bem como os gastos de contratação de pessoa jurídica prestadora de serviços de locação de mão de obra alocada no setor produtivo. É o meu voto, presidente. Muito obrigada, doutor Salvador. Alguma dúvida, algum comentário? Podemos passar a votação? Doutor Ari? Com o relator. Muito obrigada. Doutor Marcelo? Com o relator. Obrigada. Doutor Marco Antônio? Acompanho o relator. Obrigada. Doutor Marcos Roberto? Eu acompanho o relator. Doutora Semiramis? Acompanho o relator. Obrigada. Doutor Breno? Com o relator, presidente. Muito obrigada. Eu também acompanho o relator. Então, a decisão é por unanimidade, por dar provimento parcial, revertendo as glosas sobre serviços de manutenção de empilhadeiras e gastos na contratação de pessoa jurídica prestadora de serviços de locação de mão de obra alocada no processo produtivo. Bom, com isso, nós encerramos a votação do item 311. Podemos passar, doutor Salvador, para o 312? Podemos, já está na pasta. Esse 312, ele é crédito de PIS não cumulativo referente ao segundo trimestre de 2005, foram homologados parcialmente também. Aqui nós temos algumas rubricas diferentes, mas nem tudo é controvertido, tá? Então nós temos aqui a questão do estoque de abertura, mão de obra temporária, serviços de manutenção, industrialização por encomenda, compra de autopeças para revenda, retenções, quando ele fazia alguma venda, tinha retenção na fonte e a fiscalização entendeu como não comprovada, e divergência de lançamentos contábeis entre DACOM e contabilidade. Só para fixar aqui os pontos controvertidos, nem tudo teve recurso, tá? Tem aqui uma tabelinha que tem as glosas que foram efetivadas nesse período, na página 4, e eu coloco abaixo da tabela. A matéria controvertida nesses autos restringe-se às glosas pela contratação de mão de obra temporária, retenções não comprovadas e despesas com serviços de manutenção, incluindo aí, nessa rubrica, a consultoria de produção. Na medida em que a recorrente não apresentou recurso sobre as glosas relacionadas com estoque de abertura, por admitir o erro, bem como em relação às compras para revenda, industrialização por encomenda e diferenças da contabilidade e da compra. Então, o que a gente vai discutir é a cessão de mão de obra, retenções na fonte não comprovadas e serviços de manutenção, incluído a consultoria de produção. Posso prosseguir? Tem alguma observação? Tem que passar a palavra para o patrono? Como é que funciona? Não, eu acho que ele já defendeu, a não sei que ele tem algum Na verdade, senhora presidente, senhor relator, aqui a gente tem um ponto novo, que é a questão da retenção não comprovada. Então, só vou me ater a esse novo ponto que não tínhamos nos dois casos anteriores. Aqui a gente trata do artigo 3º, parágrafos 3º e 4º da Lei 10.485 de 2002. Eu vou pedir desculpa só porque eu acho que estão fazendo alguma manutenção aqui no apartamento de cima. Se vocês ouvirem uma bateção, peço desculpa, tá? Bem agora. E aqui, então, a que se refere essa retenção? A lei determina que quando houver aquisição de autopeças constantes dos anexos 1 e 2 da lei, o adquirente ele retém o PIS/COFINS no pagamento do vendedor, no caso a recorrente, a empresa Italtractor.
foi comprovado por meio de notas fiscais de saída da empresa que essas vendas que foram objeto de glosa tratavam-se de vendas de partes e peças relacionadas aos anexos 1 e 2 para duas empresas do ramo de tratores e veículos pesados, que chamam Liber e a John Deere. O ponto aqui que a gente discorda da forma de autuação, entre aspas, a forma de atuação da fiscalização, no caso, é que as glosas de retenção partiram de um confronto da DIRF dessas empresas com a DACOM do contribuinte. A nosso ver, não é esse a melhor forma, a forma adequada de análise do caso. Por quê? Foram apresentadas as notas fiscais cumpriam os requisitos da lei, inclusive um dos fundamentos trazido pelo acórdão recorrido era de que não constava nas notas fiscais a menção de retenção de contribuições sociais. Isso não era um requisito obrigatório exigido pela lei. Eu vou comentar num dos casos futuros que a delegacia de julgamento, por se deparar com casos idênticos, como estamos tendo aqui perante vossas senhorias, acabou mudando a argumentação a fim de justificar a manutenção da glosa, mas nesse caso específico, o fundamento utilizado pela delegacia de julgamento foi: olha, estou mantendo a glosa porque a nota fiscal não indicava a necessidade de retenção. Isso não era um requisito de lei, consequentemente, esse ponto não pode ser utilizado como fundamento para a glosa dos créditos. E aí, demonstrada que as notas fiscais de saída foram relacionadas a compradores de partes e peças do anexo e que houve a retenção, não entendemos que não cabe esse cotejo do que o contribuinte, no caso, comprador dos equipamentos, a DIRF, com a DACOM do contribuinte, mas sim uma análise exclusiva dos documentos do recorrente, coisa que não foi feita pela fiscalização. Então, demonstrado que se tratavam sim de partes e peças do anexo da lei e que as retenções ocorreram, entendemos que as glosas não podem ser mantidas pela análise da DIRF dos compradores. Se eles não informaram e não fizeram o recolhimento da retenção, não deve ser punido o contribuinte que sofreu a retenção, mas sim aquele que fez a retenção e não fez o recolhimento, no caso, os compradores, Liber e John Deere, e não a Ital Tractor. E mais, com base no fundamento trazido pela delegacia de julgamento de que as glosas seriam mantidas porque as notas fiscais não traziam a menção da retenção, isso não era um requisito de lei e, consequentemente, não pode servir de fundamento para a manutenção da glosa. Eram essas as minhas observações. Muito obrigada, doutor Marcos. Alguma dúvida? Podemos seguir? Volta? Sim. Então, a primeira glosa está na ordem, tá? A primeira ordem é a cessão de mão de obra. É o mesmo caso do processo imediatamente anterior, que é de 2005 também, que é o 311 da pauta, né? Todos os contratos juntados aos autos se referem à contratação de mão de obra terceirizada para a operação de máquina e para empilhadeiras, então eu reverto essas glosas. O serviço utilizado como insumos é exatamente igual também ao processo anterior, que teve aquela discussão de que várias partes e peças foram já escrituradas no livro de entradas e já tinham sido utilizadas como insumos, como produtos, né? E foram glosados os serviços de recarga de extintor, manutenção e reparos de bateria, alguma coisa assim, manutenção de automóveis, bomba hidráulica, enfim. Eu estou revertendo apenas as glosas dos serviços prestados pela empresa Romac, que são as rubricas que estão aqui na fiscalização, porque esta empresa ela prestou serviço de manutenção de empilhadeira, e eu entendo que a manutenção de serviço de reparo de empilhadeira é insumo, sim, do processo produtivo, e tomaria crédito.
Então, aqui todos os outros argumentos são os mesmos. Eu entendo que não houve essa demonstração dos produtos, né? Ele não combateu essa questão de que o produto já foi escriturado como insumo no livro de entrada. Aqui é uma glosa só de serviços, né? Ele glosou apenas os serviços, e eu estou revertendo a glosa do serviço de manutenção de empilhadeiras, tá? É a única glosa que eu reverto nesse ponto, como no processo anterior. Em relação ao ponto novo, que é a retenção na fonte, né? Parte dos créditos decorria de venda sujeita à retenção na fonte nos termos dos parágrafos 3º e 4º da 10.485. Aqui eu coloco a disposição legal que exige essa retenção no percentual de 0,1 para PIS e 0,5 para COFINS. A fiscalização, ao analisar o montante desses créditos informados no DACOM, concluiu ser superior ao montante informado pelos adquirentes em suas declarações, nas DIRFs apresentadas pela Receita Federal. Tá? Com isso, elaborou uma planilha de folhas 90, demonstrando os créditos de retenção informados pela recorrente, em comparação com as retenções informadas pelos seus adquirentes, concluindo por uma parcela de retenção não comprovada para a realização da glosa. Em sede de recurso voluntário, a recorrente afirma que a necessidade de retenção decorre de lei, de fato decorre de lei, é a lei que obriga a retenção. Se o contribuinte lá, o adquirente, não faz a retenção, tem uma falta ali imputada a ele, então não havendo a exigência legal para o destaque na nota. Assim, afirma que uma vez realizada a retenção, o qual representa o adiantamento do tributo devido, a recorrente adquire o direito de utilizar esse montante para abater de seus débitos da contribuição. Por isso, informou no DACOM, tendo com base as notas fiscais emitidas, e o argumento do contribuinte a fiscalização deveria ter analisado as notas fiscais, e não o DIF da contribuinte, a DIF da contribuinte, do adquirente lá, né? Afirma que o seu direito decorre de lei, ainda que o responsável não tenha realizado os recolhimentos ou tenha informado de forma equivocada na DIF, já que não possui nenhuma ingerência ou controle acerca da conduta de seus clientes. Então, ela sustém aí, ela faz a crítica aqui em relação ao que ela teria ter se baseado, que é nas notas fiscais emitidas e não nas DIFs informadas à Receita. Eu discordo do posicionamento da contribuinte, tá, da recorrente. Aqui na página 14, já no final, ocorre que o contribuinte do tributo é a própria recorrente. A atribuição legal de responsabilidade para o terceiro para figurar como sujeito passivo e realizar a retenção não afasta a condição de contribuinte da recorrente nos termos do artigo 128. A prova a ser trazida pela recorrente não é a nota fiscal de venda, já que a nota fiscal de venda não há o destaque dos valores retidos, mas sim os documentos capazes de demonstrar que no momento do recebimento do preço da venda, sofreu a retenção na fonte das contribuições, diminuindo o valor recebido. No entanto, não há essa prova nos autos, seja um documento que demonstre o recebimento com desconto da retenção, seja razão contábil, capazes de infirmar a conclusão fiscal. Lembrando que estamos diante de uma declaração de compensação e entendo que o ônus da prova é da recorrente aqui nesse ponto. Então, deve-se entender por não comprovada a retenção, uma vez que as DIFs transmitidas pelas adquirentes militam a favor da fiscalização e a contribuinte não trouxe nenhum documento capaz de infirmar essa base, né, essa documentação que a fiscalização se baseou. Nega o provimento neste ponto. Então, conheço do recurso voluntário para reverter as glosas sobre os serviços de manutenção de empilhadeira e a contratação de mão de obra alocada no setor produtivo. É o meu voto. Muito obrigada, doutor Salvador. Alguma observação? Podemos passar o voto? Doutor Ari, por favor. Acompanho o relator. Muito bom o voto de novo. Esclarecedor. Obrigada. Doutor Marcelo. Acompanho. Doutor Marco Antônio. Ó, relator. Doutor Marcos Roberto. Também acompanho. Doutora Semira Miss. Acompanho. Doutor Breno. Com o relator, presidente. Obrigada. Eu também acompanho o relator, então a decisão é por unanimidade de votos em dar provimento parcial para reverter as glosas por manutenção de empilhadeiras e também locação de mão de obra alocada no processo produtivo. E isso nós estamos no item 312.
Agora podemos passar ao item 313, doutor Salvador? Sim. O item 313, então, com a mesma... É o final 2006-91, né? 2006-91. Quando estiver pronto, por favor. Tá, já está aí na pasta. Deixa eu ver aqui. Deixa eu fechar o anterior para eu não me confundir. Esse aqui é primeiro trimestre de 2006, COFINS, tá? Nós temos aqui as glosas de gás e empilhadeira, consultoria de produção, mão de obra temporária contratada, serviços de manutenção, industrialização por encomenda, retenções não comprovadas, vendas a fabricantes não comprovadas e diferenças da contabilidade da COM. Aqui temos um ponto novo também. Então, o ponto novo é essa linha G aqui, de venda para fabricantes não comprovadas, né? Porque existe uma disposição legal de que quando você vende autopeças que estão lá no anexo 1 e 2 da Lei 10.485, salvo engano, quando essa pessoa vende esses produtos para fabricante, a alíquota do PIS e da COFINS é a mesma, né? É normal. Mas se você vende para um atacadista, um comerciante ou até para um consumidor final, a alíquota é majorada porque essa autopeça vai para o regime monofásico. E aí a alíquota de COFINS, se não me engano, é 10,8, alguma coisa assim. E aí a fiscalização entendeu que essa venda tinha sido realizada para um atacadista ou para um comerciante, diante da falta de comprovação de que o comprador era um fabricante. Então essa é a novidade desse processo. Então aqui no começo do meu voto, abaixo da planilha, da tabelinha que eu elenco as glosas, eu coloco a matéria controvertida. A matéria controvertida é gás e empilhadeira, consultoria de produção, mão de obra temporária e serviços de manutenção e retenções não comprovadas e venda a fabricantes não comprovada. Na manifestação de conformidade, a recorrente admitiu o equívoco na apuração do crédito sobre industrialização por encomenda e também reconheceu o equívoco na apuração das diferenças entre a contabilidade e o DACOM. Então, essas duas rubricas não foram objeto de recurso. Então, temos vários pontos semelhantes aos processos que já julgamos, que são gás e empilhadeira, consultoria de produção, mão de obra temporária e serviços de manutenção, e o que acabamos de julgar, que é retenções na fonte não comprovadas. A novidade aqui é a venda a fabricantes não comprovadas, então eu acho que devemos passar a palavra se a presidente concorda, ao patrono para fazer comentários sobre esse ponto novo. Sim, por favor, doutor Marco. Vamos lá de novo. Aqui, com relação a esse ponto novo, eu acho que a prova que se fez necessária a comprovar a ilegalidade aqui da glosa era nada mais, nada menos do que o cartão de CNPJ dos estabelecimentos para os quais as vendas foram realizadas. Porque, como já colocado pelo senhor relator, o requisito da lei seria: você tem a alíquota majorada para o caso de venda para atacadistas e, em contrapartida, você tem a alíquota padrão no caso de venda para industrializadores. E exatamente esse foi o ponto de divergência, enquanto a glosa se deu por entender que as saídas teriam ocorrido para atacadistas, a prova se fez pelo cartão de CNPJ dos estabelecimentos destinatários das mercadorias, mostrando sim que se tratavam de fabricantes, de empresas com objeto social de industrialização e não de mero atacadista ou comercializador. Aqui eu só gostaria de destacar que a própria delegacia de julgamento, em casos análogos, acabou aceitando essa prova feita pelo contribuinte. Cito aqui o processo 2005-97,
julgado pela terceira turma da DRJ de Campinas, onde a própria DRJ acolhe como prova para fins do creditamento o cartão de CNPJ. Então, acho que são essas as minhas observações. Muito obrigada, doutor. Só um ponto importante antes do Marcelo falar que eu gostaria de esclarecer. Aqui também teve uma outra situação, um complemento, né? Salvador, desculpa, eu estou com uma emergência aqui em casa, eu preciso de 1 minuto, porque está uma chuva com vento, a água está entrando aqui na minha sala, se eu não fechar 1 minuto, presidente, desculpa, mas eu preciso fechar aqui. Desculpa, doutor. Imagina. Pegar uma água ali. Presidente, muito obrigado. Desculpa aí a ausência, mas eu tive que evitar uma calamidade pública aqui na minha casa. O patrono, me desculpa pela interrupção, o doutor Salvador também. Muito obrigado. Imagina, força da natureza. Salvador? Só para fazer um detalhe aqui que faltou falar no relatório. Durante o procedimento de fiscalização dos créditos, a fiscalização detectou alguns pontos. Um deles foi esse aqui, de que ele entendeu que algumas vendas deveriam ser tributadas pela alíquota majorada de 10,8%, porque era destinado ao atacadista. Então ele reconheceu um débito, ou seja, ao invés de recolher a COFINS por 10,8%, recolheu por 7,60%, então tem uma diferença de tributo a pagar, e ele lançou a diferença. Ele cobrou esse débito de diferença. Só que, o que ele fez nessa fiscalização? Ele pegou o crédito saldo acumulado e já fez o abatimento automático desse débito. Ao invés de fazer o lançamento desse débito, ele já fez a compensação de ofício. Teve um outro ponto que ele detectou, acho que nesse processo também teve, que é vendas para a Zona Franca de Manaus que estariam sujeitas à substituição tributária do PIS e COFINS. Expressamente, a fiscalização falou, neste ponto, como eu estou lançando um débito, porque não houve o destaque da substituição tributária, vou fazer um processo autônomo, um auto de infração separado para este ponto, e assim foi feito. Inclusive já foi julgado, acho que foi reconhecida a decadência, alguma coisa assim, não me recordo agora. Então, apenas esses esclarecimentos, tudo bem?
Obrigada, Salvador. Senhor presidente, senhor relator, só um adendo, eu peço desculpa também, com relação a esse ponto eu acabei não fazendo qualquer comentário. Além da questão da comprovação da atividade do estabelecimento destinatário das mercadorias, o recurso voluntário traz também um tópico de nulidade, exatamente por esse ponto destacado pelo senhor, que a gente entende que não caberia, num processo de decomp, efetuar a glosa, entre aspas, de créditos bons com eventuais débitos não recolhidos pelo contribuinte em razão de uma alíquota majorada, o que deveria ter sido objeto de um auto de infração apartado, independente, como feito, inclusive, por essa questão da Zona Franca de Manaus. Eu peço desculpa que realmente acabou passando esse ponto aqui no meu comentário. Bom, em relação então, eu estou fazendo uma sequência, tá? Pegando essa tabelinha aqui da página 5, eu vou fazer na sequência da tabelinha, a linha A, B, C, tá? Então, a primeira glosa é a glosa de gás em empilhadeira. Eu reverto a glosa nesse ponto, assim como naquele primeiro processo, já que a empilhadeira está vinculada ao processo produtivo. Em relação à consultoria de produção, por falta de demonstração de que consultoria será essa e qual a essencialidade dessa consultoria para o processo produtivo, assistência técnica, inspeção de qualidade, como que isso torna relevante, né, ou essencial para o processo produtivo, não ficou devidamente demonstrado. Eu mantenho as glosas nos serviços de consultoria de produção, assim como eu mantive naquele processo, o primeiro que julgamos, que é o 310 da pauta. Contratação de mão de obra temporária, eu também reverto as glosas, desde que relacionadas e alocadas ao processo produtivo. Então, aqui foi identificado também pela fiscalização que havia a contratação de operadores, né, de mão de obra temporária para alocação em processo administrativo, fora da produção. Então, RH, comprador, técnico em eletrônica, auxiliar de almoxarifado. Então, essas glosas eu estou mantendo, apenas estou revertendo as glosas de mão de obra alocada no setor produtivo: operador de máquina, mecânico de manutenção, forjador e operador de empilhadeira. Repetido igual o que a gente fez lá no começo. Serviços utilizados como insumos também estou revertendo, então, manutenção de circuito interno de TV, recarga de extintor, transporte, que não foi especificado que transporte é esse. Eu estou revertendo apenas a glosa de serviço de manutenção de empilhadeira prestado pela Romac. Tá? Retenções na fonte não comprovadas, também é o mesmo raciocínio do acordo anterior. A fiscalização ela se baseou na DIRF, né, enviada pelos adquirentes dos produtos, e o contribuinte se baseou na nota fiscal, mas não comprovou a efetiva retenção, nem por um outro documento, como contabilidade, enfim. Creio que a DIRF, apresentada pelos adquirentes, militam a favor da fiscalização, da prova da alegação da fiscalização. Então, eu mantenho aqui a glosa realizada nesse caso da retenção na fonte. Bom, agora o ponto novo na relação às vendas aos fabricantes não comprovados. A fiscalização argumenta a falta de comprovação de que os adquirentes dos produtos da recorrente seriam indústrias. Ao contrário, a fiscalização afirmou que tais adquirentes são atacadistas. Então, os adquirentes são atacadistas. Por isso, tais vendas deveriam ser com alíquota majorada nos termos do artigo 3º da Lei 10.485, saídas no regime monofásico, concluindo que a recorrente declarou no DACOM e DCTF e recolheu um tributo menor do que o devido, elaborando uma tabela com a descrição. Então, o que a fiscalização fez? Ela fez uma tabela, colocando o CNPJ, a empresa, o valor da operação, o número da nota fiscal, CFOP, LCM, tudo, fez a descrição certinho. Tá? Está nessas folhas aqui, essa planilha. Desta feita, apurando um montante de tributo supostamente recolhido a menor, a fiscalização visualizou uma diferença, né, de tributo não recolhido e não declarado, um montante de débito não recolhido, realizando, então, uma compensação de ofício com o excesso de créditos declarados no DACOM. Aqui eu coloco
o trecho do TVF para vocês, tá? Aí, logo abaixo, eu coloco qual que é a disposição legal. Veja aqui no artigo 3º da Lei 10.485, que determina que a alíquota da COFINS, quando o produto elencado nesse anexo 1º e 2º da lei for vendido para um comerciante, né, seja um atacadista, seja um varejista ou até para o consumidor final, a alíquota será 10,8 e o contribuinte recolheu a alíquota normal, que é 7,6, como se fosse destinado a um fabricante, tá? Perceba que no caso de venda de produtos relacionados nesses anexos, para atacadistas, varejistas ou consumidores, a operação está sujeita à alíquota majorada de 10,8. Não sendo mais aplicável a alíquota normal das contribuições submetidas ao regime monofásico, tá? Pois bem, as alegações da fiscalização não merecem prosperar por 3 argumentos. Aqui eu estou trazendo 3 argumentos, 2 foram trazidos pelo contribuinte e eu estou trazendo um adicional, tá? Primeiro, porque a fiscalização, se a fiscalização detectou um recolhimento menor das contribuições, o procedimento adequado seria a realização de um auto de infração, a lavratura de um auto de infração, a exemplo do que realizou em outros pontos do procedimento fiscal, como as vendas para a Zona Franca, sujeitas à substituição tributária. O procedimento adotado pela fiscalização de apurar esse suposto débito, em decorrência de um suposto recolhimento menor, em realizar uma compensação de ofício com os créditos escriturados no DACOM, não encontra amparo legal. Segundo, porque se há uma diferença de tributo, em decorrência da suposta constatação de contribuinte informou na DCTF e recolheu um montante menor do que deveria ter recolhido, o fisco teria o prazo de 5 anos contados de cada fato gerador para realizar a apuração dessa diferença e lavrar um auto de infração desse tributo, dessa parcela não lançada e não recolhida, nos termos do artigo 150, parágrafo 4º. Então, os fatos geradores neste processo aqui, eles são do primeiro trimestre de 2006, janeiro, fevereiro e março de 2006. A notificação do despacho decisório apenas aconteceu em 5 de abril de 2011, mais de 5 anos, todos os fatos geradores estariam dos fatos geradores em referência. Isso se considerar que o despacho decisório possui a mesma natureza jurídica de um lançamento. Isso considerando que o despacho decisório constitui crédito tributário, o que parece ser um pensamento equivocado. Terceiro, porque, ao analisar a planilha elaborada pela própria fiscalização e analisando o KNAI das atividades desenvolvidas pelos adquirentes dos produtos a partir do CNPJ, não é possível conferir a alegação fiscal de que o adquirente seria um atacadista, muito pelo contrário. Com isso, a fiscalização não logrou êxito em comprovar suas alegações para sustentar o recolhimento menor da recorrente, não restando devidamente demonstrada a existência de um débito de tributo não recolhido. Ademais, a recorrente comprovou que todos os adquirentes objeto desta rubrica possuem como atividade principal a fabricação de máquinas e equipamentos. Já na manifestação de inconformidade, juntou o cartão CNPJ dos adquirentes nas folhas tais. Em conferência com a tabela realizada pela fiscalização, todos os CNPJ são correspondentes aos documentos trazidos pela recorrente em sua defesa inicial. Com isso, não há débito de tributo, na medida em que as alíquotas aplicáveis ao caso são as alíquotas normais, quais sejam 1,65 para PIS, 7,60 para COFINS, não havendo diferença de tributo a recolher. Soma-se a isso ao fato de que, mesmo se houvesse débito, seria necessária a adequada comprovação pela fiscalização com a consequente lavratura do auto de infração, não havendo previsão legal para abatimento de ofício dos créditos escriturados pela recorrente. Dou provimento a este ponto. Posto isso, voto por conhecer do recurso voluntário para dar parcial provimento, revertendo as gozas sobre gastos de gás de empilhadeira, aqui para gás combustível de novo, né? Gastos com gás de empilhadeira e manutenção de empilhadeiras, bem como os gastos de contratação de mão de obra, né, serviços de locação de mão de obra, desde que alocadas ao processo produtivo, e reverter a utilização dos créditos utilizados para bater com os débitos nas vendas de fabricantes não comprovados. É o meu voto, presidente. Muito obrigada, doutor Salvador. Alguma dúvida? Podemos passar a votação? Sim, Marcelo, por favor. Doutor Salvador, sobre essa questão
das alíquotas majoradas. Quando uma pessoa jurídica está sujeita às alíquotas majoradas de 2,3 e 10,8, ela tem direito a abatimento de créditos? Eu acho que sim, né? Sim. O segundo... O vendedor, né? O vendedor. Oi? O vendedor, você está falando. Então, por exemplo, a recorrente aqui, se ela tivesse sujeita, eu sei que o senhor concluiu que ela não estava sujeita às alíquotas majoradas, que não restou provado que ela estava sujeita às... Mas, se estivesse, ela teria direito ao abatimento. Isso. 2, o senhor falou de compensação de ofício. A compensação de ofício é um procedimento formal. Tem uma instrução normativa que regula, entendeu? A Receita Federal tem que contatar o contribuinte, informar que há débitos e créditos, o contribuinte tem que concordar com isso, o contribuinte pode sim surgir e dizer, não concordo, cobre o débito. É verdade. Tem isso, mas... Então, isso não é uma compensação de ofício. Não foi feito isso, tá? Perfeito. Não, mas a primeira resposta anularia a segunda. E o terceiro é que aqui eu vou dizer ao senhor o seguinte, eu vou concordar com o senhor nesse ponto, mas pelas conclusões. Pelo seguinte, eu entendo que ainda que tivesse decaído o direito da Fazenda de lançar débitos acerca desse período, Tá. para a gente apurar o crédito, a gente tem que fazer um cotejo entre débitos e créditos. Se o cotejo resultar em um débito, a Fazenda não tem o direito de lançá-lo. Perfeito. Mas se a gente admite, eu até fui vencido há uns 4 anos atrás nisso, se a gente admite que não há prazo para a revisão do crédito, Certo. o processo de apuração de um saldo credor, ele é maior, ele começa na apuração da base de cálculo, apuração do valor devido, desconto de crédito e apuração de saldo credor. Então a gente tem que admitir que a Fazenda apure o correto valor do débito para que a gente tenha o correto valor do crédito. Ainda que, se o resultado for devedor, ela não possa lançá-lo. Esse é meu ponto de vista. Já até julguei isso em outros processos, tá? Mas aqui, nesse caso, eu vou concordar com o senhor pelas conclusões, porque não foram trazidos aos autos evidências de que ele vendeu para fabricante. Para atacadista. Para atacadista, perdão, que o senhor também colocou aqui. Mas eu só queria consignar que eu entendo como correto, porque o saldo credor é um resultado de um cotejo entre débitos e créditos. Para a Fazenda Nacional poder conferir, né, validar o crédito, ela precisa realizar o processo. Você acha que não depende de um auto de infração, então? Não depende, porque a gente está apurando se o saldo credor está bom ou não. Entendi. É isso. É só isso. Mas eu vou concordar com o senhor pelas conclusões, tá? Vou concordar pelas conclusões porque não houve prova. Agora, um saldo credor é um processo que é desenvolvido para a sua apuração. Para o IPI eu até concordo, tá? Mas para o PIS/COFINS eu tenho sérias dúvidas em relação a isso. O valor a pagar, ele é resultante do desconto do crédito do valor devido. Você apura a base de cálculo, valor devido, o artigo 3º no caput fala do desconto de crédito. Aí você desconta e chega ao valor a pagar, que é o valor que você coloca na DCTF. O lançamento de PIS e COFINS, quando você lança o PIS e COFINS, você lança o valor já líquido do crédito. Tá certo. É só isso. Obrigado. Vou refletir melhor sobre isso, Marcelo. Não, perfeito. Obrigado pelo esclarecimento. Doutor Marcos Roberto? Eu faço coro com o que o doutor Marcelo acabou de mencionar. Inclusive, teve um voto meu de um processo recente que foi nesse sentido. Porque, nesse momento, apesar de ter inicialmente uma certa procedência que deveria ter sido feita a lavratura do auto de infração, existe aí um ajuste de contas, como o doutor Marcelo mencionou sobre os débitos e créditos. Então, quando há esse ajuste de contas, necessariamente ele vai utilizar para um possível
crédito que ele teria para ajustar esses valores que está sendo apurado nesse momento. Por isso que eu reforço, faço coro com o doutor Marcelo nesse sentido, tá? Obrigada. Obrigado. Eu vou refletir melhor sobre isso. Neste voto eu vou manter meu entendimento, porque por enquanto eu acho que deveria ter sido feita uma auto-inflação mesmo, não PIS e COFINS, tá? Eu sei que no IPI toda a reescrita fiscal é feita numa análise dessa, e creio que no IPI é mais tranquilo para mim admitir esse argumento que vocês dois trouxeram, mas no PIS e COFINS eu tenho um pouco de dúvida ainda, mas eu vou refletir melhor, agora eu vou pensar um pouco mais, mas vou manter meu voto como está. Ok. Então, seu voto é dar parcial provimento? É dar parcial provimento, revertendo-se as glosas sobre gastos com gás e empilhadeira e serviços de manutenção de empilhadeira, bem como os gastos na contratação de pessoa jurídica prestadora de serviços de locação de mão de obra alocada no processo produtivo, e reverter a utilização dos créditos para abater com os débitos nas vendas de fabricantes não comprovados. Obrigada, doutor Salvador. Eu usei a rubrica da glosa, tá? Para ficar... A rubrica da glosa é essa, então eu vou manter assim. Ok. Podemos votar? Doutor Ari, por favor. Com o relator. Muito obrigada. Doutor Marcelo? Com o relator em todos os itens, integralmente, e naquele item final, eu vou acompanhar pelas conclusões. Obrigada. Doutor Marco Antônio? Eu vou acompanhar as considerações do doutor Marcelo, né, juntamente com o doutor Marcos, que eu penso igualmente. Então, com o relator em todos e com essa pequena ressalva em relação ao último, para as conclusões. Obrigada. Doutor Marco Antônio? Desculpe, doutor Marco Antônio, não. Doutor Marcos Roberto? Desculpe. Obrigado. Da mesma forma que o doutor Marcelo e o doutor Marco Antônio, sobre esse último item, né, relacionado às vendas aos fabricantes não comprovados, eu vou pelas conclusões. Obrigada. Doutora Semiramis? Eu vou acompanhar os 4 também pelas conclusões nesse último ponto. Obrigada. Doutor Breno? Eu também, presidente, acompanho os 5 pelas conclusões. Realmente algo muito interessante esse posicionamento exposto pelo Marcelo. Confesso que eu também não tinha refletido a esse respeito antes. Então, esse é o meu voto, presidente. Obrigada. Eu acompanho o relator, mas em relação ao último item também pelas conclusões. Então, fica por unanimidade de votos em relação aos primeiros itens, em relação ao último, a maioria acompanhou pelas conclusões. Agora o 314? Pois é, mas eu estou achando que a gente não vai ter tempo de encerrar. Ele é igual. É igual? Ele é igual a esse que a gente vai julgar. Sim, sim. É isso que eu ia comentar. Eu acho que eu não preciso fazer sustentação oral e vocês podem seguir diretamente para votação, caso o relator assine. Ele lá era primeiro trimestre de 2006, esse aqui é segundo trimestre. É o Mas mesmo. eu só tenho uma dúvida, acho que em relação ao anterior. Oi? A relação anterior, eu acho que vai ter que constar no voto do relator É verdade. a posição, né? Do Marcelo. Isso. Não é um voto vencedor. Você só tem que colocar no corpo do seu voto qual foi a conclusão da maioria. Tem que colocar? Entende? Tem. Tem que colocar. No dispositivo, onde que eu coloco isso? Você coloca no corpo do voto, você termina o seu voto do jeito que você fez, aí você coloca mais por maioria, votar pelas conclusões, no sentido de que a justificativa é essa, X. Entendeu? Você só acopla no corpo do seu voto. E se tiver alguma coisa na ementa referente a isso, também tem que alterar. É verdade. Eu mencionar. Na emenda, se tiver na emenda esse item, também tem que constar na emenda. Obrigada. Então, se precisar de alguma... O regimento foi mudado em relação a isso, é verdade. É verdade. Obrigada, Sam.
precisar escrever, o doutor Marcelo está à disposição. Foi o que eu quis dizer. É o 2006-11, né, que a gente acabou de julgar? Não. É o final 91. 91. É o 303 da pauta. Tá, deixa eu colocar lá. Antes da conclusão, né? Sim. Tá. Então, a gente está agora no 314, que é o 2006-11, é isso? Acho que a gente consegue votar também. É igual. Ele é a mesma coisa que a gente acabou de julgar. Então, só para a gente colocar o resumo aqui no início do voto, tem a tabelinha, né? Então, tem as mesmas glosas: gás de empilhadeira, consultoria de produção, mão de obra temporária, serviços de manutenção, industrialização por encomenda, não, industrialização por encomenda não, compra de autopeça para revenda, retenções não comprovadas, venda para fabricante não comprovada e diferença de DACOM e contabilidade. Então, a diferença de DACOM e contabilidade não tem recurso, compra de autopeças para revenda também não tem recurso, foi admitido. O que está aqui, deixa eu ver a linha E. A linha E teve, né? Teve? Não teve. O que está aqui é gás empilhadeira, consultoria de produção, mão de obra, serviço de manutenção, retenção não comprovada e venda para fabricante não comprovada. Em relação a gás empilhadeira, reverto, como no outro. Consultoria de produção, mantenho, como no outro. Locação de mão de obra, reverto apenas as alocadas ao setor produtivo, como no outro. Serviços como insumos, reverto apenas o serviço de manutenção de empilhadeiras. Retenções não comprovadas, mantenho a glosa. E a compra de fabricantes não comprovadas, aqui eu estou revertendo a glosa aqui por dois argumentos. Não tem o argumento da decadência aqui, tá? O primeiro argumento é que o contribuinte comprovou que as empresas listadas pelo fiscal são fabricantes, não são atacadistas, e também o outro argumento de que deveria ser o auto de infração. Então aqui acho que seria pelas conclusões também o voto de vocês. Então, voto por dar parcial provimento a recurso voluntário, revertendo-se as glosas com gás, empilhadeira e serviços de manutenção de empilhadeiras, bem como gastos de contratação de mão de obra alocadas ao processo produtivo, e reverter as glosas dos créditos em relação às vendas a fabricantes não comprovados. Obrigada, Salvador. Provavelmente vamos ser idêntico, mas vamos fazer a votação. Então, nós estamos no item 314. Doutora Ari, por favor. Com o relator. Muito obrigada. Doutor Marco Antônio. Relação. Desculpe, doutor Marcelo. Acompanho todos os itens, menos no último, que eu voto acompanho pelas conclusões. Integralmente em todos e no último pelas conclusões. Obrigada. Marco Antônio? Eu voto parecido com o do doutor Marcelo. Obrigada. Parecido ou igual? Desculpa, igual. Igual. Então, acompanha no último item pelas conclusões. Justamente. Muito obrigada. Doutor Marcos Roberto? Eu acompanho integralmente, à exceção do último item, das vendas aos fabricantes não comprovados, que voltei pelas conclusões, tal qual, doutor Marcelo. Obrigada. Doutora Semiramis?
mantendo também igual ao anterior, acompanhando todos e no último pelas conclusões. Muito obrigada. Doutor Breno? Eu também, presidente, guardo coerência com o voto que eu acabei de acompanhar também do Marcelo. Muito obrigada. Eu também mantenho o mesmo voto, acompanho todos os itens, com exceção do último, que é pelas conclusões. Então, nós temos aqui, né, acompanhando o relator por unanimidade de voto, com exceção do último item, que for, em maioria, pelas conclusões. Bom, com isso, nós encerramos, né, essa parte em relação à recorrente tal tractor. Agradecemos aqui o doutor Marco Firmino pela apresentação e pelos esclarecimentos. Encerramos essas votações dos itens 310 a 314. Obrigado, doutor. Eu agradeço a tu. Oi, desculpa, pode falar, doutor Marcelo. Não, eu só queria agradecer. Obrigado. Obrigado vocês pela atenção. E uma pergunta, senhora presidente, não sei se cabe aqui, até para auxiliá-los na questão da economia de tempo, não sei se é o caso de retirar o pedido de sustentação, porque, se não me falha a memória, eu precisaria verificar, não sei se o senhor relator sabe, se a gente tem algum ponto diferente para os casos de quinta-feira. Não, são iguais. Porque se for o caso, até para beneficiá-los com a questão tempo, eu retiro o pedido de sustentação oral. Eu vou só verificar internamente aqui nos meus arquivos, que eu não analisei os casos, e se for assim, eu retiro o pedido de sustentação. Ótimo, nós agradecemos. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado a todos, um bom dia. Obrigado, bom dia. Bom, Tainá, por favor, pode encerrar a gravação?